Fala, minha galera, beleza? Aqui o Titio Evio mais uma vez para conversar com vocês um pouquinho. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo 2022, que nesse momento do vídeo acabou de acabar, onde nós tivemos um jogo épico na final, né? A consagração do Messi como grande jogador da Argentina. Alguns dizem que do mesmo tamanho do Maradona, outros dizem que maior que o Maradona. Bom, eu acho que os dois alcançaram o mesmo patamar em termos de representatividade futebolística. Na minha opinião, Maradona está passos adiante em termos de representatividade enquanto pessoa e sociedade, mas o Messi ainda é novo, pode criar esse vulto aí que o Maradona deixou. Em termos futebolísticos, para mim, eles são nesse momento no mesmo patamar. Bom, então a gente viu aí uma Copa do Mundo muito curiosa, uma Copa do Mundo diferente das demais que a gente viu ao longo dos anos. A primeira Copa do Mundo que eu acompanhei foi em 1994 e essa Copa do Mundo ela tem uma série de curiosidades e uma série de questões geográficas que a gente pode estar trazendo aqui agora para analisar do ponto de vista geográfico. Eu acho interessante a gente fazer essa investigação. O primeiro ponto é que essa Copa do Mundo ela foi realizada no Catar. É a primeira vez que um evento desse porte, dessa magnitude, que uma Copa do Mundo é realizada num país muçulmano. É a segunda vez que acontece na Ásia, a primeira foi no Japão e Coreia, em 2002, o Brasil foi campeão. E agora ela aconteceu agora no Catar, na região do Oriente Médio. E que país esse Catar, hein? Esse país Catar é um país curioso. É um país muito pequeno, é um país equivalente mais ou menos à metade do território de Sergipe, então um país, né, de extensão territorial bem pequena, uma população muito pequena também, mais ou menos 4 milhões de habitantes, é um pouco menos aí, mais ou menos a região metropolitana de Recife, né? A região metropolitana de Recife tem 4 milhões e meio, então tá até equivalente aí. A maior parte da população do Catar nem é catari. Olha que curioso, a maior parte da população do Catar é estrangeira. O que acontece com o Catar? O Catar é um país numa região árida, né? Tá dentro de uma zona que está sendo suprimida atmosfericamente falando, climaticamente falando, né? A alta pressão impede a entrada de ventos úmidos e a gente tem o desenvolvimento de uma região árida onde a precipitação é pouca ou nenhuma ao longo do ano. Isso faz com que a gente tenha uma região desértica. Historicamente, o Catar era uma colônia de pescadores de esmeraldas e de comércio marítimo ali, troca de mercadorias relacionadas com o ambiente marinho, mas tudo mudou no século XX, quando foram descobertas as grandes, famosas jazidas de petróleo e gás natural na região do Catar, na região do Oriente Médio, mais precisamente no Golfo da Pérsia, que é hoje uma das principais, a principal área de exploração do mundo e uma das maiores reservas. E aí o Catar, que era um protetorado inglês, protetorado é uma espécie de colônia em que o país colonizador não se faz presente. Eles estabelecem um determinado grupo, esse grupo passa a governar esse país sobre ordem do colonizador, né? Então é como se fosse assim, eu quero mandar em vocês, mas eu não quero ter que ir para aí não. Então eu vou botar essa galera aqui para governar e eu vou ficar de longe só olhando. Em 1995, um cara chamado Ahmad bin Khalifa Al Thani, da família Al Thani, ele deu um golpe de Estado no próprio pai, um golpe sem violência na realidade, foi um golpe de Estado pacífico, uma organizaçãozinha ali, uma tretinha deles, e assumiu o poder do Catar, se tornou o emir do Catar. Atualmente quem é o emir do Catar, o governante, é o filho. E o Catar, ele é um emirado, assim como o Emirado dos Árabes Unidos, é uma governança absolutista em que a gente tem uma família que governa, que é praticamente dona, que ainda é praticamente não, ela é dona do território de fato, e as pessoas catares têm direitos e cidadania, mas a outra parte da população não tem direito à cidadania. Isso gera uma implicação muito grande na sociedade catária, porque se a maior parte da população é de estrangeiros, a gente vai ter muita gente nesse país vivendo com poucos ou nenhum direitos. Essa questão dos direitos da população ela é bem polêmica. A partir de 1971, quando o Catar se tornou independente, ele passou a estabelecer a Sharia, ou Sharia, como quiser chamar, como a lei do país. A Sharia, ou Sharia, é a lei islâmica, é o código de conduta
do islamismo. E a partir desse código de conduta existe uma série de regras que a população tem que cumprir, como todo Estado teocrático e absolutista. Desde Amun-Ra, no Egito, lá atrás, a gente passa a ter a religião como uma norma de conduta, e essa norma de conduta vai ser interpretada pela pessoa que representa o líder, a liderança religiosa, que nesse caso do Catar é o próprio emir. Muitas vezes, é óbvio, a interpretação dessa doutrina religiosa ela é feita de maneira a privilegiar a pessoa que está na liderança, né? Não é de hoje que as pessoas usam a religião como um ópio do povo, como diria Karl Marx, para manipular o interesse popular e assim ter aí umas vantagens. Todo Estado teocrático funciona dessa forma e tem algumas bizarrices. Por exemplo, a lei islâmica proíbe o consumo de bebida alcoólica, qualquer entorpecente na realidade. Bebida alcoólica é um pouco mais flexibilizado. Como o Catar passou a crescer economicamente desde 1971, e mais precisamente no século XXI se tornou um estado bastante globalizado, graças ao antigo emir, aquele lá do golpe, a gente passou a ver no Catar uma circulação muito grande de pessoas de outros lugares. O interesse era transformar o Catar de fato num destino turístico, o que está acontecendo nesse momento, e a ambição da população catar, do emir do Catar, é que isso aconteça até 2030. Na realidade, existe um plano de desenvolvimento de gestão no Catar chamado Catar 2030, exatamente. Tudo que está acontecendo lá foi planejado para acontecer. A compra do PSG, compra de linhas aéreas que circulam por vários países além do Catar, o desenvolvimento de empreendimentos e de infraestrutura que transforma e vem transformando a paisagem, a construção de cidades, tudo isso faz parte de um plano de desenvolvimento globalizado do Catar. A grande questão é que a mão de obra necessária para essa transformação, ela é feita por pessoas estrangeiras. E dentro de um contexto em que é muito peculiar e alguns diriam criminoso a forma como essas pessoas foram viver no Catar. Veja bem, para que você pudesse trabalhar no Catar, o seu passaporte ficava retido na mão das pessoas que selecionavam esses trabalhadores. Algo como Mindhunters, só que de mão de obra braçal, saca? Então, com o passaporte retido, você não podia sair do país a hora que você quisesse. E outra coisa, enquanto um salário médio no Catar é bem alto, chega a ultrapassar os 100 mil dólares na média, para a população catar, e para a população estrangeira esse número ele é bem inferior, não chega à casa dos 10 mil dólares. Isso faz com que a população estrangeira não catar seja extremamente pobre. É óbvio que quando a gente leva em consideração a população nativa, a gente está falando de um índice de desenvolvimento elevado, porque há uma concentração de renda muito forte dentro dos grupos nativos do Catar. Mas esses estrangeiros que compõem a maior parte da população são pessoas que vivem muitos em situação de vulnerabilidade e condições similares à escravidão. Na realidade, esse regime de contratação de estrangeiros é basicamente uma escravidão legalizada. Aí aqui a gente tem que frisar que desde 2018 essa condição de captura do passaporte dos estrangeiros ela deixou de ser uma regra, deixou de ser legalizada. Ainda acontece, é óbvio, mas é uma prática que não é mais legalizada. É como se eles estivessem tentando corrigir essa falha. A grande questão é que toda a infraestrutura, todo o dinamismo, toda a globalização do Catar, ela se desenvolveu a partir do sofrimento, da luta, do sangue e da vida de muitas pessoas, de muitos trabalhadores, inclusive vários estados da Copa, inclusive a cidade de Lusail. O Catar é um país muito pequeno, no meio do deserto, tinha 3 cidades, e desde 2005 começou a ser construída a 4ª cidade do Catar, que é Lusail. Lusail, onde teve alguns jogos de futebol. E a gente passou a ver, dentro dessa Copa do Mundo, uma sociedade não tão radical quanto aqui é falado, só que nós temos que levar em consideração que nós estamos trabalhando num ambiente de exceção. A Copa do Mundo é uma exceção ao contexto original, digamos assim, do Catar, porque a gente não tem, a gente vai ter uma flexibilização das autoridades locais para os regimes absurdos que a Sharia impõe para a sociedade catar, como, por exemplo, você não pode cruzar as pernas, porque se você cruzar as pernas, o seu pé vai aparecer. E a sola do pé, a parte de baixo do sapato, é considerada uma parte impura do seu corpo. Você não pode expor para as pessoas
Então é ilegal. Você pode ser aí detido ou receber uma repreensão pela polícia se você estiver sentado com as pernas cruzadas. Roupa curta não existe. Os direitos LGBTQIA+, não existem, até porque é proibido você expressar um amor homoafetivo, inclusive declarar ou sequer apoiar a causa LGBTQIA+, no país, no Catar. É proibido. Estamos falando de uma ditadura. As mulheres são judicialmente inferiores aos homens. Exatamente. A lei garante que as mulheres tenham uma condição de submissão aos homens do Catar. Então nós estamos falando de um país que tentou se globalizar desde 1971, mais precisamente desde 1995, com o antigo emir, o pai do emir atual. Porém, esse país ele é, sim, uma ditadura absolutista, um emirado absolutista, em que leis antigas de 1500 anos atrás vigoram e fazem com que a gente tenha uma série de questões bem complicadas, principalmente falando em termos de sociedade, de ambiente sociocultural. Bom, mas continuando aqui, a gente viu alguns cenários dentro da Copa do Mundo que foram bem curiosos. Do ponto de vista geográfico, eles chegaram a ser até didáticos, eu diria. Por exemplo, nós tivemos atletas de 52 países diferentes, sendo que apenas 32 disputaram a Copa do Mundo. E por que isso aconteceu? Porque várias ex-colônias têm se desenvolvido economicamente e há ligações étnicas e culturais com as suas antigas metrópoles, o que faz com que muitas dessas pessoas tenham migrado para as suas antigas metrópoles. Casos de vários atletas africanos, por exemplo, que migraram ao longo aí dos anos 1990 e 2000 para a Europa, para países europeus, para países da América do Norte, como o Canadá, e passaram a defender as cores desses países, ou são descendentes diretos de imigrantes e, mesmo tendo nascido, mesmo tendo a nacionalidade de fato da sua nascença, a característica étnica desses jogadores não é necessariamente parecida com a nacionalidade que eles defendem do ponto de vista étnico. Isso é muito curioso, como por exemplo no dia da final. A final aconteceu entre a Argentina e a França e no momento final do jogo, da prorrogação, todos os jogadores de linha, ou seja, a exceção era apenas o goleiro, Lloris, o goleiro da França, que é o capitão do time, todos os jogadores de linha da França eram negros. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles são imigrantes ou são filhos de imigrantes. São pessoas que podem ter uma dupla nacionalidade. 137 jogadores dessa Copa do Mundo possuem uma herança étnica diferente daquela relacionada com o país de origem. Ou são diretamente filhos de imigrantes ou são de fato imigrantes. Caso, por exemplo, de Alphonso Davies, cuja família migrou para o Canadá, ele muito novo, ele acabou defendendo as cores do Canadá. Ou, por exemplo, o caso dos irmãos Williams, onde o Nico defendeu a Espanha e o Iñaki naturalizou-se ganês para defender as cores do país de origem da sua família. Os irmãos Williams nasceram na Espanha, mas são filhos de imigrantes ganeses, africanos. Então, eles são irmãos e defenderam nacionalidades diferentes. Isso reflete como, em tempos de globalização, os fluxos migratórios eles têm se tornado mais intensos. Esses fluxos migratórios, inclusive, eles foram alvos de crises sociais, crises socioeconômicas que a gente viu na Europa, sobretudo, na década passada, nos idos de 2013, 14, após a Primavera Árabe, né, aquela onda de manifestações que começou em 2011, que virou protesto, que virou guerra civil em alguns casos, como na Síria, se expandindo desde a Tunísia, no norte da África, até a região do Oriente Médio. Mas, além de todas essas questões, a gente está vendo também um cenário de globalização em que nós passamos a ter, sim, alguns avanços significativos, avanços relativos à conquista de direitos por parte de minorias, sobretudo, como, por exemplo, no caso das mulheres que arbitraram a Copa do Mundo. Nós estamos falando de 2 trios de mulheres, trios femininos que arbitraram a Copa do Mundo. A Stéphanie Frappart, francesa, a primeira árbitra a dirigir um jogo de futebol em Copa do Mundo masculino. Ela foi assessorada pela Karen Dias e pela nossa brasileira Ineusa Inês Bach, que
que está muito de parabéns por fazer parte aí desse grupo seleto, pioneira no futebol masculino na Copa do Mundo. O outro trio ele foi composto pela Catherine Nesbitt, que é estadunidense, a Samila Mukasanga, que é de Ruanda, ruandesa, africana, olha que representatividade, e a Yoshimi Yamashita, a árbitra que conduziu também algumas partidas nessa Copa do Mundo. Um avanço, sem dúvida, um avanço significativo e, curiosamente, ironicamente, acontecendo numa Copa do Mundo que foi realizada em um país absolutista, em um país ditatorial que é conhecido em termos de direitos humanos por não ceder direitos humanos aos grupos de minorias, de orientação de identidade sexual, de minorias étnicas e assim sucessivamente. Inclusive, um dos fatos bizarros dessa Copa do Mundo foram os chamados torcedores de aluguel. O governo Qatari, na tentativa de mostrar uma representatividade de torcida ou coisas do tipo, né, estimulou, pagou para muita gente ir para os estádios e torcer e defender as cores de times populares, como Argentina, Brasil, Alemanha, França, enfim. Países que têm uma representatividade dentro do cenário do futebol e foram aí alvo de torcida de grupos, esses chamados grupos estrangeiros, né, que vão para o Catar em busca de trabalho, em busca de uma melhor condição de vida. Muitos de países pobres da própria Ásia, como Bangladesh, Índia, Sri Lanka, países do sul e sudeste asiático que têm aí dificuldade de desenvolvimento econômico. Não necessariamente pobres, tá? A Índia é um país rico, mas ela é um país bastante desigual, assim como é o Catar também. E para a gente fechar essa questão de Copa do Mundo, é sempre importante destacar aqui o avanço e a melhoria das condições de desenvolvimento para a África. O reflexo disso foi Marrocos, o primeiro time africano que chegou à fase semifinal, disputou aí o terceiro lugar, acabou ficando na quarta posição, à frente inclusive da seleção brasileira, né, que ficou em sétimo. Esse avanço ele reflete muito de como o continente africano tem evoluído. A União Africana, o bloco, que integra quase todo o continente, 44 países dentro da África, dos 55 que integram a África, fazem parte desse bloco econômico, e a fazer parte desse bloco econômico representa uma possibilidade de avanço, de melhoria, de troca de tecnologias, de apoio socioeconômico, inclusive também uma tentativa aí até de diminuir, atenuar situações de conflitos. Não é que não existam conflitos na África, eles existem até hoje, mas a gente vê uma progressiva melhoria nesses cenários. Há ainda alguns países complicados, porque há guerras civis, situações internas e que demandam um cuidado da sociedade e da comunidade internacional ao interferir nessas questões de soberania. Toda vez que grandes países interferiram em questões de soberania, a gente viu desastres acontecendo ao longo dos anos, né? Experiência norte-americana no Oriente Médio nos fala muito sobre isso. Mas a gente tem situações como no Sudão do Sul, a guerra entre Eritreia e Etiópia que vem caminhando aí para um desfecho, né, para uma minimização. A guerra interna da Somália, que parece que realmente a coisa não vai ter fim lá, a República Centro-Africana, que já teve até intervenção do Brasil, inclusive. Algumas situações de conflito. É óbvio que a gente também tem que lembrar que há situações de avanço, de melhorias em termos de direitos, de melhoria de acesso à tecnologia, de melhoria socioeconômica, desenvolvimento econômico, a entrada de capital estrangeiro com uma representatividade muito forte nesse sentido, e aqui principalmente o papel da China e dos Estados Unidos como uma espécie de nova colonização comercial, né, transferindo linhas de montagem, promovendo industrialização em países que não tinham uma industrialização muito forte, o que vinha de situações de crise muito grande, como Serra Leoa, Moçambique, até Angola recebendo investimentos de países fora desse eixo, né, com a participação brasileira, dentre outros contextos. Então, a Copa do Mundo de 2022 mostra para a gente essa situação de avanço. E mostra para a gente também a necessidade de atrelar o conhecimento técnico, é a chamada revolução técnica, científica e informacional. Uma revolução que alcançou todo o sistema capitalista de produção. E como alcança todo o sistema capitalista de produção, alcança o mundo inteiro. E, consequentemente, contextos como o futebol. Em 2002, o relatório da FIFA, em 2002, tá? Dentro do início do que a gente pode chamar de globalização propriamente dita. Em 2002, o relatório da FIFA apontava os goleiros que não usavam os pés iam entrar em
obsolescência, iam começar a desaparecer. Hoje, isso é uma realidade total e completa. O jogo se tornou extremamente dinâmico. A tática se tornou tão importante quanto a habilidade individual dos jogadores. E quem sabe conhecer, quem sabe investigar, quem sabe utilizar esses conhecimentos, vem se mostrando cada vez mais forte dentro do contexto do esporte. Isso é uma boa lição para o Brasil, né? O Brasil teve 6 anos de direção do mesmo técnico e não houve nenhuma mudança, nenhum legado tático, digamos assim. Se você entende um pouquinho mais de futebol, você vai entender o que eu estou falando. A tática é a disposição dos jogadores, o comportamento dos jogadores em termos de posicionamento, de movimentação, o que cada um vai fazer no campo. Essa organização tática é como se fosse um general estabelecendo aonde suas tropas vão atacar, defender, para onde elas vão correr, para onde elas vão se movimentar. Toda essa estratégia que é amplamente trabalhada na Europa vem sendo também amplamente trabalhada em outros centros. O simbolismo maior disso é que nós tivemos pela primeira vez todos os países africanos com técnicos dos seus respectivos países. Não havia país africano com técnico estrangeiro pela primeira vez na Copa do Mundo. O que quer dizer? Quer dizer que esse conhecimento ele não depende necessariamente do dinheiro, não depende necessariamente do nível de desenvolvimento econômico do país ou da confederação de futebol. Depende fundamentalmente da vontade de buscar, de promover essa revolução técnica, científica e informacional que o Milton Santos falou tanto ao longo da sua carreira. Boa lição para o Brasil. Vamos fazer uma análise comparativa bem simples. A Copa do Mundo para a Argentina teve 7 jogos. Eles jogaram 7 vezes, do primeiro até o último jogo. O primeiro jogo eles perderam, a estratégia que o técnico da Argentina formou deu errado. No segundo jogo ele veio com uma formação tática diferente. Acabaram vencendo o jogo, mas foi um jogo muito difícil, muito disputado. Então ele remexeu novamente na estrutura tática do time, terceira forma diferente de jogar. E conseguiram passar para a oitava de final. Nas oitavas de final eles vieram com uma quarta formação diferente, sem laterais, colocaram 3 zagueiros, reestruturaram as peças em campo. Inteligência, conhecimento e investigação científica. Na quarta de final a mesma coisa, nova reformulação tática, disposição das peças em campo, sai jogador, entra jogador, inteligência sendo posta em prática. A mesma coisa aconteceu na semifinal e na final, onde nós tivemos 2 formações diferentes. O que quer dizer isso? Quer dizer que, além de tirar um jogador e colocar outro, o técnico mobilizou as suas tropas, ele colocou os jogadores em posições diferentes, ele criou organizações táticas diferentes. 7 organizações táticas diferentes ao longo da Copa. A Argentina não jogou da mesma forma nenhum jogo dessa Copa do Mundo. Sabe quantas variações táticas o Brasil teve em 6 anos? Variações táticas claras que foram trabalhadas pelo técnico do Brasil? 2. Uma com 3 zagueiros, por uma necessidade, que inclusive chegou a ser posta em prática na Copa. E a formação tradicional com um sistema de 4-3-3, onde a gente tinha 5 jogadores atacando e 5 jogadores atacando e 6 defendendo. Gente, é uma pobreza intelectual muito grande, é você negar a revolução técnica, científica e informacional que geógrafos brasileiros apontaram, que o Milton Santos apontou pioneiramente desde a década de 1970. Essa revolução técnica, científica e informacional é a revolução do sistema capitalista de produção e o futebol, é óbvio, faz muito parte dentro desse sistema capitalista de produção. Ele também precisa passar por essa transformação. Enquanto a gente não entender que essa transformação é uma necessidade da conjuntura do esporte, da conjuntura de todo o sistema, para promover a melhoria de cada time, a melhoria de situação de cada jogo, a gente não vai caminhar muito para frente dentro do cenário da Copa. Eu quero fazer uma pausa agora para lembrar os meus alunos que eu falei que a Argentina ia ser campeã exatamente porque o técnico ele era muito bom e eles têm um cara chamado Lionel Messi. Então paguem a aposta porque eu apostei coxinha com vocês, eu quero comer coxinha o ano inteiro que vem, tá? Bom, é isso aí. Conversamos um pouquinho aqui sobre a Copa, da perspectiva geográfica, deu até para falar de futebol com vocês. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui e faz o seguinte, me ajuda aí, eu tô com quase 1000 inscritos, vamos compartilhar com a galera para ver se chega em 1000, tá certo? Ajuda a Tio Ever a falar de geografia com você, de êxodo urbano, de um monte de coisa legal que eu gosto de compartilhar nesse diário online, beleza? Valeu, beijo, tchau!